Eu sempre quis ser livre, eu sempre quis ser uma mulher autêntica, uma mulher mágica, viver a magia sempre foi sempre foi algo que eu busquei na minha vida. E no início eu lutei bravamente por isso. Bravamente por isso. Eu achava que eu conquistaria isso meio que na raça, sabe? Enfrentando, na rebeldia, fazendo a revolução. E com essa sede, com esse ímpeto, com a raiva, também com muitas dores que eu guardava dentro de mim, eu fui em busca disso através do feminismo, sendo militante feminista, sendo advogada de mulheres por cerca de 7 anos, né, praticando, exercendo a, o feminismo mesmo, enquanto movimento que busca justamente essa emancipação feminina, o empoderamento feminino, a liberdade feminina. Eu acreditava que a gente precisava lutar pelo nosso poder, como se o nosso poder estivesse fora da gente, sabe? Como se fosse algo que eu preciso tomar de volta, me dar, agarrar. Ai, gente, eu dou risada agora, mas foi tão difícil, foi tanto sofrimento. Porque ficar nesse lugar era muito sofrido. Tinha muita dor, tinha muita tristeza. Minha e das mulheres de forma geral, sabe? Então, eu era guerreira, eu colocava a minha armadura, ia pro front, né? Literalmente nos tribunais, né? Era o meu front. E lutar contra o machismo, lutar contra o patriarcado e usando a força da minha expressão, da palavra, do direito, da legislação, da comunicação, da militância mesmo feminista. E eram as minhas armas, eram as minhas ferramentas. Era o que eu acreditava, sabe? Eu sempre acreditei muito na liberdade das mulheres. Eu sempre acreditei que a gente precisava ser quem a gente é de verdade. Que a gente não podia se limitar às regras do sistema, que a gente não podia, que a gente precisava quebrar as correntes dessa programação machista, patriarcal que existia dentro da gente. E eu achava que a gente precisava mudar as coisas de fora, sabe? Eu não entendia que o processo era interior, que era de dentro para fora. Então a minha revolta, a minha raiva, a minha tristeza, e tudo reprimido, né? Eu vivia assim, mas assim, eu não me permitia de verdade sentir o que tinha de mais profundo dentro de mim, que era a tristeza, que era a dor por tudo isso. Até que eu entrei em crise, porque eu não estava sendo realmente autêntica, eu não estava sendo livre, porque eu estava presa, identificada com o lugar de vítima. E a vítima não tem poder de transformação. A vítima não consegue mudar as coisas. A vítima tá presa nesse lugar pequeno, sabe? Então era muito eles contra elas. E elas éramos nós e a gente parecia que éramos pequenas, que eu era pequena diante do machismo, do patriarcado, porque tudo era muito grande. A minha visão, a minha crença, as minhas crenças eram sempre nesse sentido de que eu sou pequena, de que eu sou passiva dentro disso, desse sistema, que eu sou vítima, né? E eles são os culpados, os responsáveis, os poderosos. Então, como é que eu vou ser quem eu sou? Como é que as mulheres vão ser quem são? Como é que vamos ser livres se estamos sempre reféns, amarradas, acorrentadas? Como as mulheres vão ser livres? Como as mulheres vão ser felizes? Como as mulheres vão ser quem elas são? Eu não acreditava que era realmente possível. Uma parte de mim não acreditava, porque a verdade é que a minha essência, a minha alma,
Sempre acreditou. Porque se não acreditasse, nem lutava, né? Acontece que essa parte minha que não acreditava, ela foi ficando grande, sabe? E aí E foi importante que ela ficasse grande, sombras viessem, para que eu percebesse que eu estava doente, que não dava mais para continuar daquele jeito, que aquela forma de enxergar as coisas, o mundo, a vida, as mulheres e a mim mesma era destrutiva. Destrutiva da magia, destrutiva da alegria, do amor de viver, do prazer de viver, sabe? Não estava funcionando. Precisava morrer. Aquela forma de ser. E aí, foi um caos. Foi um caos. Eu entrei na noite escura da alma, fiquei perdida, confusa, com muito medo. Porque tudo que eu acreditava, eu tinha uma visão muito assim, muito. É isso aqui, sabe? Nós somos as vítimas, eles são os vilões, o mundo é mal, né? Começou a ruir. Graças a Deus, né? Porque é aí que eu fui acessar a cura. Quando eu comecei a entender que eu não sabia de nada, que aquelas ideias que eu tinha eram ideias. Apesar de que eu via na matéria, eu olhava assim, porque eu tava cercada. Gente, meu celular era só violência contra a mulher. Meu Instagram era só isso que eu acessava. O tempo inteiro machismo, patriarcado, mulher que foi violentada de tal forma, aquilo. Meu trabalho como advogada era esse, né? Trabalhar com mulheres nessas situações dentro de família, né? Então era divórcio, relacionamentos abusivos, pai que abandonou o filho. Então era esse o meu. Eu tava cercada por isso. E aí o que que aconteceu? Eu precisei colapsar, né? Precisei ruir, né? Entrar num buraco escuro, acessar a minha total falta de fé, de esperança, porque até então eu nem tinha percebido que eu tava tão desconectada de Deus assim. Já tava meio brigada com Deus, né? Não tava mais me conectando muito com uma visão espiritual da vida. Minha visão era muito material, muito. Olha o que tá acontecendo, olha o sistema, olha o que as mulheres estão passando. Sempre nesse lugar da vítima oprimida e sem poder de transformação real, apesar de eu falar e defender, não, a gente tem que mudar as coisas, mas no fundo não tava mais. Essa parte minha que não acreditava tava muito maior. Por quê? Não funcionava mesmo daquela forma. Aquela forma como eu estava buscando a liberdade, buscando a autonomia, o poder feminino, não tinha como prosperar mais. Precisava morrer. E aí eu morri. Morri. Passei por uma crise danada, né? Eu achei que ia entrar em depressão, graças a Deus não. Muita ansiedade, muitas questões, né? Fui acessando os meus traumas, fui acessando a minha desconexão espiritual. Mas, gente, é quando a gente acessa essa desconexão, reconhece essa desconexão, que a conexão se torna possível. Porque até então eu nem estava percebendo onde eu estava. Entende? Qual era o meu lugar interior e no mundo. Eu estava vivendo na luta. Lutando, 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 sem entender que eu estava lutando contra mim mesma. Contra as minhas sombras. Eu não entendia que aquele caminho estava aprofundando as dores. E foi preciso aprofundar para eu poder ver o buraco, e eu vi o buraco, né? Então eu precisei ver o buraco, eu precisei sentir as dores. Para então começar a encontrar minha luz de volta. Começar a encontrar com a magia, perceber como que eu tava desiludida, não. Desencantada, para buscar de volta isso, né? Para buscar de volta o meu lugar, para buscar o meu lugar de liberdade, sim, de poder, sim. Eu fui entendendo que eu tinha responsabilidade sobre o que estava acontecendo na minha vida.
No começo eu entendi, aí eu tenho responsabilidade sobre como eu me sinto diante do que aconteceu, né? O que eu posso fazer hoje. E aí esse nível de responsabilidade ele foi aumentando, né? E eu fui, quanto mais aumenta a responsabilidade, aumenta o poder. O poder de criação da minha vida, o poder de ser, né? Quem eu sou realmente. E eu fui voltando a confiar na vida, voltando a confiar na magia da vida, voltando a confiar em Deus, especialmente entendendo e sentindo que Deus está aqui dentro de mim. Que eu sou uma partícula divina e que tudo faz parte de Deus. Isso foi uma confusão entender, gente. Entender que tudo faz parte, sabe? De Deus e que tudo tem um propósito. Voltei a acreditar nisso, que eu tinha largado essa crença, né? Largado essa fé. Então voltei, resgatei a fé na vida. A fé de que a vida está ao meu favor, de que as coisas acontecem por uma razão. E nesse processo eu fui reencontrando com a minha magia, com a magia de ser, sabe? De ser quem eu sou em essência, curando a minha criança ferida, dando espaço, abrindo espaço para a criança mágica, me reconectando com a vida, com a arte, com a alegria, com o prazer genuíno, não é esse prazer fabricado, não, doente, não. É o prazer de viver, de ser quem se é, sabe? Da presença, de estar na natureza, que é Deus, me reconhecendo enquanto natureza, reconhecendo o poder criador dentro de mim, reconhecendo a força do feminino dentro de mim, a força do masculino dentro de mim. Foi uma jornada linda, 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 linda. Está sendo uma jornada linda. E dentro desse processo, eu fui percebendo, descobrindo outras formas de ajudar as mulheres a serem mágicas, a serem livres. Porque a liberdade, a autenticidade sempre foi um valor para mim essencial. Eu sempre busquei ajudar as mulheres nisso. Se libertarem, a serem quem elas são. E eu descobri que nós somos magia pura. A nossa essência é mágica. Ser uma mulher mágica é ser uma mulher livre para viver a potência divina dentro de nós, para criar a realidade que a nossa alma deseja viver. Então eu fui descobrindo outras formas, muito mais eficazes do que aquelas lá que não estavam funcionando mais, né? Então eu me tornei terapeuta holística e transpessoal. Antes disso, eu já tinha me tornado taróloga também. Então, comecei a trabalhar com tarô terapêutico, com uma dança terapêutica também, com a visão sistêmica, né? Trazendo a ancestralidade, a cura ancestral para o processo, com a sabedoria ancestral, xamânica. E, gente, aí sim eu comecei a acessar de verdade esse lugar de potência, de sabedoria, de liberdade e ajudar outras mulheres nessa jornada, né? De serem mais leves também, porque esse processo, ele é um processo também de reconexão com a leveza, com o prazer, com a alegria, porque é o que a nossa alma anseia, né? A gente não tá aqui pra sofrer, a gente não tá aqui pra pagar pecado, não, a gente não tá aqui pra nada disso. A gente tá aqui pra sermos livres, sermos mágicas. E eu quero me colocar à disposição como mentora de mulheres mágicas,
No link da descrição, eu vou deixar para você um link. Na descrição, eu vou deixar um link para você ter acesso à primeira consulta comigo, uma sessão individual que já vai te ajudar nesse despertar para sua magia. Vai ser incrível, já vai ser muito poderoso. Só que é um processo, gente. É uma jornada. E eu imagino que você já esteja vivendo a tua jornada, né? Você já deve ter entendido que não é assim, que não é um passe de mágica. É magia, mas não é mágica. Então, você vai ter a possibilidade de ter o meu acompanhamento, tá? De passar, de viver esse processo, essa jornada, sendo acompanhado por uma mulher que viveu essa jornada. E eu vou te dizer uma coisa, minha irmã. Viver essa jornada acompanhada, tendo ajuda, é muito mais fácil, é muito mais leve, pode ser muito mais prazeroso. Porque eu digo uma coisa: é uma jornada de dores e de prazeres. A gente vive a dor e a delícia de ser mágica, tá? Uma mulher mágica é uma mulher que cura a sua criança ferida. Eu não vou dizer curou, eu tô dizendo que cura, que tá curando a sua criança ferida. Porque a gente não precisa esperar a cura de todas as nossas dores pra gente acessar a magia, não. A gente acessa no processo, na jornada. E é a nossa magia que cura. A gente não precisa curar pra acessar a magia. A nossa magia cura. Então, vem comigo. Vem comigo que eu tenho como te ajudar. E esse processo pode ser um processo mágico. Vem comigo, então. Vou deixar aqui na descrição o link. Te encontro em breve, então, meu amor. Te encontro em breve, então. Um grande abraço.